Olá, segundo ano, sejam bem-vindos então à aula 2 da apostila de fevereiro, né? Avaliação diagnóstica do mês de fevereiro do ano de 2021. Vamos lá então? Na aula anterior, eu expliquei então o exercício 1, 2 e 3, certo? Agora vamos para o exercício 4. Escreva os seguintes símbolos. Meus amores, é o seguinte, isso daí a gente fez no caderno, antes de começar a pandemia, tá bom? Tem no livro e você pode pesquisar pela internet, tá bom? Se eu responder aqui não tem graça, né? Então você vai pesquisar, então só colocar os símbolos, beleza? Vamos para o exercício 5. Olha o que está falando, deixa eu diminuir aqui. Dadas as relações a seguir, classifique em função ou não função e justifique sua resposta. E as relações que forem funções, escreva o domínio, contradomínio e imagem. Vamos lá? Então, assim, não vou explicar esse porque senão já vou dar resposta para vocês e não é esse o objetivo, certo? Então, vou dar outros exemplos aqui, só que eu não vou colocar com números, vou colocar com bolinha, tá bom? Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos lá, então? Vou escolher um azul agora. Então, o que vai ser relação? É quando eu tenho essas duas bolinhas aqui, eu tenho conjunto A, tenho conjunto B, uma vai se ligar com a outra. Lá no exercício 1 e 2, aí tinha os números, que vai dar na mesma, aqui só é uma outra representação, tá? Só que como eu falei, eu não vou colocar números, vou colocar bolinha, combinado? Então, o que acontece? Vou explicar quando é função e quando não é função, e você fica ligado para você responder o exercício 5. Só vai ser função quando tiver essas seguintes regras. Cada elemento do conjunto A, que chama elemento da partida, está saindo apenas uma flechinha, certo? Não pode sair duas e não pode algum elemento do conjunto A ficar sem bolinha. Professora, não entendi. Então vamos por parte? Vamos dizer que eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui ele é uma função, tá vendo, ó? Saiu uma de cada uma do conjunto A. Agora eu vou voltar aqui. Por exemplo, se tivesse desse jeito assim, ó. Isso aqui é uma função? Não. Por que não é uma função? Por dois motivos. Esse elemento aqui, ele está sem flechinha, certo? Não pode acontecer. Ó, gente, vocês estão vendo que eu estou falando só do A, esquece o B, tá? E esse daqui, ele está partindo duas flechinhas. Isso não pode acontecer. Então, só pode sair uma flechinha de cada elemento do conjunto A, não pode partir duas e não pode ficar elemento sem, combinado? Então, isso que vai ser uma função. Esse daqui é uma função? Não. Então, agora eu vou deixar uma função aqui, agora eu vou explicar para vocês o que é domínio, contradomínio e imagem. Vou colocar mais elementos aqui, que daí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, assim, ó, vai ser uma função quando partir apenas uma flechinha de cada elemento do conjunto A, não está partindo duas e não tem elemento sem. Aí o que acontece? Esse exemplo é uma função, certo? Aí o que vai acontecer? Baseado nisso, existe o domínio, o contradomínio e a imagem. Vamos por parte. Domínio, contradomínio e imagem. Ah, esse aqui eu vou ter que colocar número. Eu vou ter que colocar número, senão não vai fazer sentido, tá bom? Então, vou colocar o número aqui, ó. Aqui vai ser 1, 2 e 3. Aqui, apertadinho. 4, 5, 6, 7, 8. Certinho? Então, vamos lá. Domínio. Domínio são os números do elemento de partida. Quem é a partida? Os que está saindo. Quem é esse elemento que está saindo é o conjunto A. Então, o domínio nesse caso é quem? 1, 2 e 3. Certinho? Contradomínio é o conjunto B, é o de chegada. Quem tá vindo assim, ó, é o de chegada, é o conjunto B. No caso, são todos aqueles elementos, né? O 4, 5, 6, o 7 e o 8. Certinho? Beleza? Agora, a imagem é só quem está recebendo flechinha lá do conjunto B. Quem que está recebendo flechinha? São apenas três números, o 4, o 5 e o 6. Combinado? Então, assim, ó, não resolvi aqueles lá, mas através desse daí você vai entender. Então, para ser função, tem que partir uma flechinha de cada elemento, não pode partir duas, não pode ficar elemento sem, certinho? Se for uma função, ele tem o domínio, contradomínio e imagem. Domínio é todo mundo do conjunto A. Contradomínio, todo mundo do conjunto B.
e imagem quem está recebendo flechinha. Simples assim, tá bom? Então, a partir disso, vocês vão conseguir resolver esse exercício 5, beleza? Vamos para o próximo? Classifique cada uma das funções em crescente ou decrescente, se é função do primeiro ou do segundo grau. Deixa eu ver que só tem esses 5, né? O que vai acontecer? Vamos por parte. Para ser crescente, aquele elemento que está com x, ele pode ser x ou x ao quadrado, que eu já vou falar a diferença, ele tem que ser positivo. Então, vamos entender aqui, ó. O coeficiente A. Quem que é o coeficiente A? Deixa eu melhorar aqui para vocês. Quando eu tenho uma função, não importa se vai ser do primeiro ou do segundo grau, já eu vou falar sobre isso, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, y, vou falar primeiro da função do primeiro grau, ax mais b. Isso daqui é uma função do primeiro grau, ou seja, esse x, ele só tem 1 aqui. Professora, mas esse 1 não aparece? Realmente não aparece, tá? Então, olha ali, o A, B, C, D, E e E. Ele tem esse número elevado, é 1, que não aparece, ele é do primeiro grau. Se ele tiver assim, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, é como se fosse o Bhaskara lá do 9º ano, não sei se vocês recordam, né? Aquela continha linda, maravilhosa. Tem ao quadrado. Se ele tem ao quadrado, ele então vai ser o quê? Uma função do segundo grau. Facinho, né? Se tem elevado a 1, vai ser função do primeiro. Se é elevado a 2, função do segundo. Combinado? Agora, vamos ver o seguinte. A gente tem que observar o sinal desse coeficiente A. Professora, não estou entendendo o que é coeficiente A. É isso aqui, ó, o número que está com x. O número que está com x ali desse 5, ele é positivo? Se ele for positivo, deixa eu fazer de novo aqui. Se ele for positivo, ele é crescente. Ai, gente, acho que não vai caber tudo aqui. E se ele for negativo, ele vai ser o quê? Decrescente. A letra não tá tão bonitinha, né? Disfarça, mas tá bom. Então, vamos lá. Se esse A, o número que está com A, perdão, o número que está com X, ele é positivo, então eu sei que ele é crescente. Se o número é negativo, ele é decrescente, tá bom? Então, assim, baseado nessas informações, você vai responder esse. Tranquilo também, né? Vou apagar aqui, agora vamos para o exercício 7. Para cada função, escreva o coeficiente angular, o coeficiente linear e classifique em crescente ou decrescente. Acabei já de falar o que é crescente e decrescente ali atrás, no exercício 6, tá bom? Então, isso eu não vou falar de novo. Agora, o que é coeficiente angular e coeficiente linear? Nesse caso, se vocês observar, olha só, já vou dar uma respostinha aqui. No exercício 7, vocês conseguem ver que é tudo função do primeiro grau? Não tem nenhum x ali que está elevado ao quadrado, certo? Então, quer dizer que todo mundo ali é função do primeiro grau. Vamos voltar ao que eu acabei de falar ali no exercício anterior. Para ser uma função do primeiro grau, ele é do tipo y, que é igual a x mais b. Ou seja, o a é o coeficiente... Opa, que ser horrível! É o coeficiente angular. O b é o coeficiente linear. Traduzindo para vocês, o A é o número que está com x, que é o coeficiente angular. E o B é o número que está sozinho, é o coeficiente linear. Combinado? Beleza? Simples assim. Como esse vídeo já está um pouquinho longo, eu vou fazer um outro vídeo que vai ser a aula 3. A aula 3 nós vamos falar o que é zero da função e construir gráfico, que demora e dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Beleza? Então, até a próxima aula. Beijo!